O Menino Travesso. Em meados da década de 50 pelas bandas do interior do Ceará, havia um moleque sem juízo que vivia infernizando as mulheres da vizinhança. Pedro era o nome do menino. Ele corria solto pelos pastos e pelos riachos. A molecada tinha consideração por ele pois o achavam ousado e sem medo de nada. Deveria ter uns 10 ou 12 anos. Conta a história que o garoto era filho de seu João, morador do sítio daquela localidade. Sua mãe era uma parteira bem afamada, a primeira de profissão. Os pais viviam preocupados com o menino que não aceitava disciplina. Era uma surra que o encapetado levava do pai e não tomava jeito. Era manhã de inverno e o pai de Pedro tinha ido apanhar arroz na lagoa. Com a vinda das chuvas, se o homem não se apressasse, iria perder toda a produção daquele ano. As árvores estavam recobertas de folhagens verdinhas e a água do rio chegava à altura do pescoço de um adulto com mais ou menos 1,80 m. Ano bom de inverno e as previsões eram de muito milho e feijão. Os agricultores estavam em festa. As mulheres do povoado precisavam recolher água para encher as vasilhas. Era usado naquele tempo potes de barros que as moças carregavam na cabeça protegido por panos de pratos que elas chamavam de rodias. As rodias eram panos enrolados e feitos círculos que era posto na cabeça para protegê-las do incômodo causado pelo peso do fundo do pote cheio com água retirado dos cacimbões ou riachos para abastecer as residências da época. Todos os dias as moças passavam pelo caminho estreito que dava acesso ao rio. Lá elas enchiam os potes de barro e punham sobre as cabeças e saíam cantarolando cantigas de roda e conversavam sobre assuntos diversos. O preferido eram os rapazes ou as moças namoradeiras da localidade. Pedro escondia-se junto com mais 2 garotos da redondeza para observar as mulheres passando pelo caminho, sempre atentos a tudo. Eram todos primos e moravam próximos uns dos outros, o que não faltava era tempo para brincar e atazanar a vida da mulherada. Pedro era o mais esperto deles. Não faltava criatividade nas brincadeiras. Era as mulheres passarem e os garotos escondiam-se para jogarem pedra no intuito de quebrarem os potes das moças. Eles não tinham noção que a pedra poderia ferir ou até mesmo matar alguma das mulheres. As moças ficavam atentas para ver se reconheciam os meninos. Certo dia, Dona Filomena e Maria de Zefa Querino foram buscar água. Elas sabiam das ditas pedras que eram atiradas no caminho onde pegavam água. As mulheres voltavam com os potes carregados do volume retirado do rio. Pedro, Luiz e Zé de Fafá aguardavam escondido entre as árvores do caminho. Retiraram o badoque do bornar e algumas pedras e passaram a atirar nos potes. A mulherada gritava e os meninos riam despregados sem nenhuma dó delas. Os potes furaram com as pedras e foi água por todo canto. Elas ficaram encharcadas. Os meninos esconderam-se nas proximidades do rio acreditando que não tinham sido vistos por elas. Dona Filomena e Maria correram para a casa de seu João que era a mais perto da entrada do caminho. Os outros meninos também foram reconhecidos e dedurados aos pais. Mas eles nem imaginavam isso. Pedro chegou desconfiado no final da tarde em casa, bronzeado e com cara de fome pois tinha passado o dia escondido com medo das mulheres. O pai do garoto deixou ele entrar e fez-se não saber do ocorrido. Aonde você estava, Pedro? Quis saber. Brincando com Luiz e Zé de Tia, falou o menino com cara de desconfiado. E o badoque? Quis saber o pai. Que badoque? Perguntou fazendo-se de desconhecido. Enquanto João falava, procurava por uma cinta de couro maciço pendurado no armador da casa. O pai nem esperou o menino responder novamente. A cinta comeu de esmola. Uma surra de 3, o garoto levou sozinho. Desconfiado, Pedro nunca mais quis saber de mexer com a mulherada e quando o pai perguntava pelo badoque, ele afirmava categoricamente que não usava nem mesmo para matar passarinho. Dizia minha mãe, peia não é santo, mas obra milagre. Disciplinado, naquele tempo os pais podiam surrar os filhos de vez em quando, mas só de vez em quando. Pedro nunca mais ousou extrapolar nas brincadeiras e respeitava quem quer que fosse. E é isso. Meu pai contava essa história sempre que via alguma criança dando trabalho. É que o fato aconteceu com ele. Depois de velho ele ria muito do causo e nem por isso deixou de amar o pai e tê-lo como herói. A narrativa não é para incentivar a violência mas para mostrar que as crianças têm sua maneira própria de ver as brincadeiras e nem sempre têm noção do perigo que se expõem ou expõem outras pessoas. Meu pai dizia que naquele tempo ele nem imaginava que aquelas pedras poderiam machucar as mulheres, o que eles queriam era vê-las molhadas e darem muitas risadas. Risos.